Bom dia, irmãos. Bom dia, irmãs. Que alegria poder vê-los no final do feriado. Alguns até me perguntaram, né? Vai ter culto, pastor? Uma pergunta justa. Estamos num feriado prolongado. Em outros anos eu cheguei a aproveitar que a gente tem vários dias, né? Para emendar e a gente sai para viajar. Inclusive, vocês estão sentindo a igreja vazia, como eu? Alguns estão viajando, aproveitando esse tempo. E também nossos jovens estão participando do retiro, do encontro deles, né, no acampamento de Shalom. Parece que está sendo muito abençoado. Se você está orando por eles, saiba que Deus está escutando suas orações. Para a nossa igreja, é uma grande bênção saber que eles estão recebendo a bênção do Senhor, né? Mas, sabendo que a igreja poderia estar vazia hoje, é uma grande alegria poder encontrar vocês. Como o meu coração descansa quando eu venho aqui no culto e posso encontrar meus irmãos, que são vocês, e eu posso cultuar ao Senhor junto com vocês. Um dos professores que eu tive no seminário me trouxe uma figura muito bonita, né, da igreja, que a igreja é um lugar onde, durante a semana, nós estamos em missões, né? Cada um de nós somos missionários, tentando cumprir a sua missão no seu dia a dia. E cada um aqui tem sua luta, a sua batalha. Mas Deus reservou um dia especial, no final da semana, para você poder vir aqui, poder cultuar o Senhor e, digamos assim, recarregar suas forças na palavra do Senhor, na comunhão com os irmãos, no louvor ao Senhor, e assim Deus poder te preparar para a luta que ainda vai continuar na semana que vai seguir. É assim que eu me sinto hoje. Já sinto que com o louvor que tivemos juntos aqui, estamos recarregando nossas forças, né? E olha só que coisa, né? Esse é o feriado do Corpus Christi. Para quem não sabe, Corpus Christi foi um feriado, digamos assim, uma comemoração que foi instituída na Igreja Católica lá pelo século XIV, onde um dos papas recebeu, digamos assim, uma visão dizendo que nós homenagearmos o corpo de Cristo que foi sacrificado por nós deveria ser algo tão importante na vida do cristão que a gente deveria reservar um dia, uma época do ano só para comemorar isso. Nós da igreja protestante, evangélica, nós não temos tanto esse costume. Nossos irmãos anglicanos ainda têm. Mas não acho interessante, né, que enquanto estamos buscando crescer como igreja, crescer na nossa união, temos um dia para falar do corpo de Cristo. Corpo de Cristo, para quem não sabe, é uma figura usada na Bíblia para representar não só o corpo físico de Jesus Cristo, que foi sacrificado por nós, mas também a igreja. Porque todos aqueles, né, que creem em Jesus, segundo a palavra de Deus, se tornam membro desse corpo, fazem parte desse grupo, desse conjunto. E a Bíblia usa a figura do corpo para representar nós que estamos aqui. Uma figura muito bonita e marcante. E hoje gostaria de aproveitar que os nossos irmãos católicos nos deram essa oportunidade, porque nós não também, hoje, pensarmos um pouco mais sobre o valor desse corpo aqui, que estamos vendo na nossa vida. E para pensar no valor do corpo, eu tenho uma pergunta que eu creio que é bastante relevante nos dias de hoje. E essa pergunta é: você é dependente? Quando você escuta dependente, provavelmente você não tem uma conotação muito positiva
sobre isso. Porque quando a gente pensa em dependência, essa palavra é muito usada para, por exemplo, falar de dependência química, né? É alguém que começa a usar um tipo de droga, aquilo tem um efeito na pessoa, reações em seu cérebro, no seu organismo, que a pessoa não consegue mais ficar sem a sensação de que precisa daquela droga, e então ela cria dependência. Dependência também é um termo muito usado hoje para falar sobre dependência emocional, por exemplo. O Luiz Pondé, ele diz, por exemplo, que a dependência emocional é o mal do nosso século. O que é mal? O que é dependência emocional, né? É quando você depende emocionalmente de outras pessoas ou de outras coisas. Por exemplo, eu dependo da afirmação das pessoas sobre mim, então faço de tudo para que as pessoas me elogiem, me reconheçam, e eu possa ter feedback positivo. Hoje isso acontece bastante, por isso que as redes sociais fazem tanto sucesso. A gente gosta de receber like, a gente gosta de receber comentário, porque aquilo me traz uma afirmação que muitas vezes eu não consigo construir sobre mim mesmo. Então eu fico dependente dos outros. Dependência emocional não é só isso, obviamente. Há relacionamentos tóxicos, onde uma pessoa é dependente emocionalmente do outro, e mesmo que o outro maltrate a pessoa, cometa abusos físicos e psicológicos, a pessoa não consegue sair desse relacionamento, porque sente que a vida depende daquela pessoa, e aquela pessoa é fonte da sua segurança e felicidade. Temos vários relacionamentos assim. E por isso, quando a gente escuta dependência, e tenho escutado isso de psicólogos, nem sempre isso tem uma conotação boa. Estamos numa era, na verdade, ao contrário da dependência. O filósofo Immanuel Kant, ele tinha o ideal de que o ser humano realmente amadurecido, evoluído, era um ser humano autônomo. Ele contrastava aquele que era autônomo e heterônomo. Heterônomo, como a palavra diz, é uma autonomia que vem de fora, ou de algo que não é de si. É aquele que, por exemplo, seguia o que os outros falavam, que ensinavam. Mas o autônomo era aquele que tinha capacidade de, por si próprio, já conseguir ter a sua moral, sua capacidade de decidir as coisas e por assim viver. A gente não percebe, mas esse é o ideal que ainda temos hoje na nossa sociedade. Eu fiz terapia, então eu posso dizer com alguma propriedade que, por exemplo, na psicologia é muito importante a gente criar autonomia emocional. Não ficar tão dependente emocionalmente das outras pessoas. Você fica muito frustrado, criando expectativa nos outros, reduz essa expectativa. Tente suprir em si mesmo sua expectativa, assim você fica menos frustrado e fica menos dependente emocionalmente. É uma das coisas que se pode aprender nessas áreas. E tem utilidade, sim. Porque se, por um lado, a dependência excessiva faz mal, é bom ter um pouco de autonomia para a gente manter o nosso equilíbrio. É muito bom. Mas eu sinto que hoje a ordem do dia é nos tornar autônomos. Estamos indo para o lado de eu precisar cada vez menos dos outros. Eu depender cada vez menos das outras coisas. Quanto mais você tomar as rédeas das coisas da sua vida, mais você vai ficar tranquilo, vai ficar em paz, e você vai poder viver com essa sensação de segurança, satisfação e felicidade. Então, dependência é uma palavra, é uma ideia que hoje vai um pouco na contramão daquilo que nós consideramos o ideal para o ser humano. Mas olha só que coisa, a Bíblia, que é a fonte da nossa verdade, a Bíblia que traz a vontade de Deus, a vontade suprema, para as nossas vidas, a Bíblia fala em dependência.
não só fala em dependência, como também recomenda dependência. É uma grande confusão que causa em nós isso. Mas, irmãos, eu gostaria de olhar para essa palavra que está na Bíblia. Olharmos para o que a Bíblia quer nos ensinar sobre dependência. E aprender que a dependência, quando vem de Deus, quando a dependência acontece no ambiente do corpo de Cristo, essa é uma dependência boa, uma dependência sadia, e uma dependência que nós deveríamos cultivar nas nossas vidas. Vamos, então, encarar esse desafio? Então, deixa eu passar para o próximo slide, desculpa, estou sem o controle aqui. Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia na primeira carta aos Coríntios, capítulo 12, versos 21 a 27. E aqui eu gostaria de aprender junto com vocês sobre o que é a boa dependência no corpo de Cristo. 1 Coríntios capítulo 12, versos 21 a 27. Obrigado. Enquanto você abre na sua passagem, eu gostaria de pontuar algumas coisas. Esta carta aos Coríntios foi escrita pelo apóstolo Paulo para a igreja que estava na cidade de Corinto, uma cidade cultural importante, grande. Mas essa igreja, irmãos, olha só que coisa, né? Essa é uma igreja que não é exemplar para nós. Se você vê no capítulo 3, é uma igreja que sofre divisão. Paulo, logo no começo da carta, já começa a apontar as dificuldades que ele tem ouvido falar dessa igreja. Puxa, vocês estão disputando um com o outro, né? E ele quer tratar disso em sua carta. Há várias razões porque essa igreja tem esse problema de relacionamento dentro dela, mas uma dessas razões é que se manifestavam vários tipos de dons espirituais nessa igreja. E cada dom tinha a sua forma de aparecer, de chamar a atenção. E pelo que a gente entende do que Paulo alerta, começou a discussão, peraí, qual que é o dom melhor? Talvez alguém começou a falar, o meu dom, acho que é o mais importante para a igreja. Não, o meu dom é melhor. A gente sente, pelo que Paulo vai escrevendo, que facções foram surgindo, né? Quem que é o melhor grupo ali dentro? Olha só que coisa, né? E Deus quer falar de dependência numa igreja tão dividida como essa. Mas então Paulo, ele começa então a explicar, ensinar os irmãos da igreja de Corinto de que a diversidade é uma coisa natural e importante na vida da igreja. Em vez de a gente ficar escolhendo quem que é o melhor, a gente deveria encarar com naturalidade, com gratidão de que tem tanta gente diferente, tantos grupos diferentes dentro da mesma igreja, né? E por isso ele vai dando aquela lista de dons espirituais e não quer dar a primazia para nenhuma delas, mas simplesmente mostrar que cada uma delas é importante. E é nesse ambiente que a gente vai entrar na passagem que vamos ler a seguir. Então vamos começar aqui, 1 Coríntios capítulo 12, a partir do verso 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. E a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês.
Ao contrário, algumas partes do corpo que parecem mais fracas são as mais necessárias. E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Assim, protegemos cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, enquanto as mais honrosas não precisam dessa atenção especial. Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Então, primeiro, até aqui. Depois de Paulo falar sobre diversidade de dons, né, de papéis dentro da igreja, ele começa a chamar a atenção de algumas atitudes importantes para a gente realmente poder aceitar essa diversidade. E a primeira coisa que ele coloca, né, a primeira recomendação que coloca para a nossa mudança de atitude, é que, por exemplo, se você é um olho, né, seria um absurdo você dizer à mão, não preciso de você. Como assim? Você, né, eu enxergo mais, e isso me traz uma grande vantagem, né? A mão não enxerga nada, ela consegue tatear, sentir. Então, nesse aspecto, por eu poder ter uma noção melhor, será que eu não preciso mais da mão? Se isso é um corpo, é um absurdo. Mas também Paulo usa outro exemplo. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. A cabeça é onde está o cérebro. E já naquela época o pessoal tinha a noção de que é dali que partia, né, todas as ordens para o corpo, né, funcionar bem. É onde residia a mente. Alguns criam que é ali que residia a alma. Então a cabeça sempre foi uma figura central quando se falava no corpo humano. Mas a cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de você. Porque senão a cabeça não vai para lugar nenhum. E Paulo vai suscitando que tem algumas partes do corpo que parecem melhor do que as demais, né? Eu gosto de correr, para mim perna na verdade é até mais importante que a cabeça, mas há pessoas que creem que a cabeça é mais importante. Tem gente que acha que o olho é mais importante do que mão, do que pés. E essa diferença existe na percepção de importância que a gente dá para as diferenças que existem no corpo. E aqui, nas diferenças que existem entre nós. E para reforçar essa ideia, Paulo continua dizendo que algumas partes do corpo parecem mais fracas, mais frágeis. Não sei, quando eu acerto o dedinho na quina do móvel de casa, né, é que eu percebo que eu tenho um dedinho. E parece que é uma parte muito frágil do meu corpo, né? Tantas partes do nosso corpo. E nós, será que nós não temos também uma ideia de que temos entre nós aqueles que são são mais fracos, menos capacitados? Mas Paulo começa a trazer uma lógica inversa. Essas partes fracas são as mais necessárias. E alguns exemplos. As partes que consideramos menos honrosas, né, e é interessante porque algumas traduções dizem menos bonitos, né, de se mostrar. Então a gente pode pensar em algumas partes íntimas do nosso corpo que a gente não gosta, né, não tem o costume de mostrar. Ou até intestino, coisas que ficam dentro, né, que quando a gente vê no raio-x ou uma imagem não parece tão bonita. Essas, na verdade, são as partes importantes, vitais do nosso corpo, né? E as partes que consideramos menos honrosas são as que tratamos com mais atenção. Por exemplo, a gente protege cuidadosamente as partes que não devem ser vistas, não é verdade? Se você vê um jogo de futebol e tem uma cobrança de falta, vai lá os homens formar barreira. Tem homem que faz barreira assim? Como é que eles fazem? Por que a gente precisa proteger? Porque vocês devem imaginar, os homens sabem que se a gente toma a bolada lá,
a gente percebe que lá é a parte mais sensível e importante do corpo masculino e que precisa ser protegida. Nossas vestimentas mostram isso, né? Tem partes que nós cobrimos. E quando a gente cobre, na verdade, a gente está dando importância, porque se não fosse importante, a gente estava nem aí se aparecia ou não aparecia. A gente considera importante aquelas partes que a gente cobre com roupa. E Paulo, então, diz que, pelo contrário, as partes mais honrosas não precisam dessa atenção especial, né? Os braços e as pernas não precisam de tanta proteção assim. Podem ficar expostas até, né? E por isso, olha só, às vezes a gente até dispensa menos atenção para eles, porque as outras partes precisam de mais atenção. A mão aparece mais, né? A perna aparece mais, aparece. Mas dentro do cuidado que nós temos na nossa saúde, no nosso corpo, às vezes a gente fala assim, não, eles estão bem. Mas tem outras partes que aparecem menos, que demandam da nossa atenção e cuidado. E então ele conclui essa ideia dizendo que Deus estruturou o corpo de maneira a conceder mais honra e cuidado às partes que recebem menos atenção. Paulo está nos convidando a olhar para pessoas, assim como agora ele disse sobre o corpo. Ele está nos chamando a atenção que algumas vezes nós olhamos para as pessoas como se fossem a parte mais fraca e menos importante. Será que é por causa de alguma questão de saúde? Será que é uma questão de dons e talentos? Será que é questão de idade? Será que é questão de sexo? Por várias razões, às vezes até inconscientemente, a gente tem visto que na igreja tem os melhores, os piores, os maiores, os menores, os mais úteis e os menos úteis. Talvez você mesmo se sinta menos útil, mais fraco nesse grupo. E com isso você está colaborando para que essa visão continue também. E o que Paulo nos convida, através do que Deus tem feito na igreja, é ver de um jeito diferente. Os que aparentemente parecem mais fracos é o que a gente tem que dar mais importância. O pessoal que está aparecendo aí, já está se saindo bem, não precisa de tanta atenção sua. Mas a gente precisa fazer um esforço de perceber a importância e o papel daqueles que parecem ser menores na igreja. Os que são bons não precisam dar sua atenção, já estão lá, já estão aparecendo. Você não precisa se preocupar e dar tanta atenção para eles, mas olhando ao redor, será que nós outras pessoas que não têm recebido o devido valor, não têm recebido a devida atenção, que enquanto todo mundo vai, né, andando e correndo, vão ficando pelo caminho, a gente nem percebe? Um filme que eu gosto muito se chama Billy Elliot, filme de 2001. É um filme sobre uma família onde o pai e o irmão mais velho, eles trabalham numa mina de carvão lá na Inglaterra. E não sei se você já tem essa imagem, mas gente que trabalha em mina, né, ali na Europa é um pessoal de vida dura, sofrida. Então esses homens são tenazes, né? Tem que aguentar muita coisa. E o filho mais novo de uma família desses homens batalhadores, um dia se interessa por balé. Totalmente diferente do perfil de masculinidade dos meninos que nascem numa família com essa profissão de mineiros. E é claro que ele não tem coragem de dizer para o pai ou para o irmão mais velho que dança. O pai acha que ele está jogando futebol com os amigos. Mas aquilo atrai muito, né, o
o Billy, o filho mais novo, e ele se apaixona e vai ficando bom naquilo lá. E um dia ele não tem jeito, tem que contar para a família. E de forma involuntária acaba descobrindo, e qual que é a reação da família? Escândalo, né? O pai falou, onde foi que eu errei? Né? Pô, balé não é coisa de homem, né? Automaticamente o Billy se torna a ovelha negra da família. O pai nem quer lidar com isso. Se fosse possível, ele queria esconder o Billy. Essa realidade é esconder o fato de que o seu filho mais novo gosta de dançar. O irmão mais velho também, mesma coisa. O Billy se torna o menor, o patinho feio, o rejeitado da família. Mas essa paixão pela dança é tão forte nesse menino, e ele tem talento, que ele começa a virar um dançarino excelente. E ele precisa do apoio do pai para ir para uma escola de dança e poder progredir. É o sonho, virou o sonho da vida dele. Mas ele tinha que encarar uma coisa, o pai. Sem autorização dos pais, ele não pode fazer isso. Então, num dia que ele está ensaiando sozinho, treinando a dança, o pai aparece, tudo bravo. Pô, você está treinando de novo? Vamos para casa, para com isso. O Billy resolve falar assim, pai, vou mostrar para você o que eu sei fazer. Ele não fala, ele começa a dançar diante dele, mostra tudo que sabe. E a gente percebe no olhar do pai que aquilo era mais do que ele imaginava. Ele não consegue parar de olhar o filho, né, que tanto ele estava tentando desviar os olhos, dançar lindamente. Aí ele volta para casa, não fala nada, o filho vai embora. Você fala assim, ixi, acho que não deu muito certo, coitado do Billy, né, não vai conseguir mais realizar seu sonho. Na manhã seguinte, ele vai lá furar a greve dos trabalhadores. Ele era um dos líderes da greve, inclusive. Ele vai furar a greve, e o filho mais velho vê assim, pai, você está louco? O que você está fazendo? Por que você vai lá furar a greve, trair todos os seus companheiros? Ele começa a falar quase chorando, mas o nosso menino é tão bom, ele precisa de dinheiro, a gente precisa ajudar ele para ir para a escola. Melhor cena do filme. Recomendo vocês assistirem. Mesmo com esse spoiler, eu prometo que o filme vai ser bom para você. Mas, irmãos, será que a gente não está sendo que nem o pai do Billy? A gente não está conseguindo enxergar direito as pessoas que estão aqui, no corpo? Ah, mas essa pessoa, né, não convive muito comigo. Essa pessoa não se mistura muito, não parece ser muito simpática, eu acho que não quer muito andar com a gente. Aquela pessoa é muito diferente de mim. E assim é que a gente vai, infelizmente, diminuindo a importância dessas pessoas em nós. E vamos deixando passar. E nós somos seguidores daquele que diz que deixa 99 ovelhas e vai atrás de uma só, né? O que Deus quer no corpo de Cristo é o contrário. Comece a treinar o seu olhar em relação às pessoas. Comece a perceber aquelas pessoas que você não estava dando muita atenção. Comece a perceber naquelas pessoas que você não estava dando muita importância. E em Deus creia, porque a palavra, né, Paulo acabou de mostrar para nós que aquela pessoa é importantíssima para esta igreja, para este corpo, para você, para Deus. E é nossa missão dar mais atenção a essas pessoas, proteger mais essas pessoas,
para que o corpo fique equilibrado como Deus quer. Deus não quer que você dê mais atenção àquele que já tem atenção. Deus quer que dê mais atenção àqueles que não têm atenção. Deus não quer que você dê mais importância àqueles que já têm importância. Deus quer que você dê mais importância àqueles que não têm recebido importância. Deus quer que você olhe como Deus vê. Então, a boa dependência no corpo de Cristo faz a cada um de nós enxergar além da aparência. Nesse mundo nós temos muitas pessoas necessitadas, com dificuldade, né? E muito se fala que precisamos perceber, ter sensibilidade para perceber as pessoas. Eu gostaria de dizer que a própria palavra de Deus já nos recomenda isso. Primeiro aqui, no nosso corpo, enxergar os membros, dar importância a esses membros, que nós não temos dado importância. Seguindo aqui, nessa passagem, verso 25 diz assim: isso faz que haja harmonia entre os membros, de modo que todos cuidem uns dos outros. Se uma parte sofre, todas as outras sofrem com ela. E se uma parte é honrada, todas as outras com ela se alegram. Parece que Paulo está dizendo uma coisa muito óbvia em se tratando de corpo, né? Eu dei o exemplo do dedinho, que quando bate a gente automaticamente lembra que o dedinho está lá, porque o corpo está sentindo dor, né? A cabeça já vem um choque dizendo ai, né? E a sua boca já quer soltar um grito ali também. Isso para o corpo é automático. Mas o que Paulo diz é que no nosso relacionamento isso também deveria acontecer. Só que no relacionamento não é automático. Não é automático. Por isso que Paulo dá recomendação para trabalharmos isso na nossa vida. No corpo deve existir harmonia, segundo a palavra de Deus, em relação à importância que damos a todos. E isso é para que a gente cuide um do outro. Por quê? A gente precisa cuidar um do outro. Porque a vida reserva momentos difíceis para cada um de nós, não é? Tenho visto enfermidades entre nós, desafios de lidar com medo, com perspectivas de vida, lidar com a questão profissional, falta de trabalho, ou dificuldade de trabalho, ou excesso de trabalho, questões emocionais, de relacionamento entre nós. Nós somos um grupo de dedinhos aqui, que alguma vez a vida, infelizmente, vai nos fazer bater na quina de algum móvel que existe na vida e vai fazer a gente sentir dor, vai fazer a gente sofrer. Só que diferente do corpo humano que nós temos, do corpo físico que nós temos, quando um irmão sofre, se eu não estou atento, se eu não estou ligado a essa pessoa, eu não sinto nada. Tem pessoas aqui que de repente estão sofrendo sem ninguém saber. E ela está sofrendo, sentindo muita dor. E nós aqui estamos super bem. Estamos em paz, nossa vida está ótima. Né? Graças a Deus. Olha só, está faltando ligação nesse corpo. E sem essa ligação, o corpo, olha só, pode ser que esteja morrendo, partes estejam morrendo sem a gente perceber. A gente está perdendo partes e a gente pode não estar enxergando isso. Essa ligação nervosa, né, de sensibilidade entre nós é essencial para que nós vivamos como corpo de Cristo. E, irmãos, como a gente está falando de autonomia, esse não é um exercício fácil, né? Quando eu estudava no seminário, e as aulas eram à noite,
A gente fazia um intervalo e tinha um cafezinho caprichado. Inclusive, eu ajudava a organizar esse cafezinho. Tinha gente que não tinha jantado, então a gente fazia uns sanduíches ali para comer. Era um momento muito bom. Muito esperado, inclusive, né? O professor até olhava assim... tá chegando a hora do lanche, né? Estou olhando para a cara de vocês, com aquela torcida de que acabe logo, né, essa parte da aula. E era verdade, a gente esperava muito. Então dava horário, todo mundo saia correndo lá, para pegar o cafezinho, comer o lanche, um momento super gostoso da gente conversar um com o outro, ver como é que está. Mas numa das noites, todo mundo estava saindo, eu também estava saindo, quando eu percebi que uma das colegas ficou na sala de aula. Podia ser uma coisa totalmente normal. Sei lá, está respondendo mensagem no celular, está revendo a matéria, né? Vai saber. Seria uma coisa que a gente não ligaria e ia passar batido. Mas eu acho que foi o Espírito Santo que, quando eu ia sair da aula, eu resolvi olhar para a cara da pessoa. Ela não estava nada bem. Pela cara dela. Semblante triste, pesado, cabisbaixo. E Deus me faz parar o passo. Fala assim, eu não posso ir embora daqui. Eu fui lá e só perguntei, você está bem? Eu vi que ela segurou uma lágrima ali, mas ela disse para mim, obrigado, eu estou bem. Obrigado por perguntar. Falei, olha, qualquer coisa estamos aí. Eu vi que ela não queria conversar. Ela tinha toda a liberdade para fazer isso. E eu fui tomar meu café. No final daquele ano, né, a gente encerrou as matérias. E depois da última aula, né, tem um cafezinho mais especial ainda para a gente se despedir do um do outro, né? E naquele último café, essa pessoa estava conosco. A gente conversando, dando risada. Falou, Kengo, preciso falar uma coisa para você. Falou, ok. Teve uma noite que eu estava muito mal, angustiada. E você foi a única pessoa que veio até mim e perguntou se eu estava bem. Eu queria dizer que aquilo me fez perceber que Deus está olhando para mim. A gente não falou nada, mas eu queria te agradecer só de você vir me procurar. E eu, totalmente assim, nossa, mas não fiz nada mesmo. Quem fez foi Deus, né? Graças a Deus que fui eu escolhido para fazer isso, mas quem consegue medir a importância de uma pergunta como, você está bem? Não precisa fazer mais nada às vezes. Uma pergunta dessa pode salvar alguém. A sensibilidade pode manter vivo alguns membros desse corpo. A sua compaixão, a sua atenção pode vivificar o corpo. Ser corpo não é simplesmente todo mundo fazer a mesma coisa. Porque, como o Paulo já explicou na passagem anterior, cada um tem seus dons e talentos, suas áreas de atuação, e graças a Deus por isso. Mas ser corpo é você perceber essas diferentes pessoas e ter esse amor e essa atenção a essas pessoas, e principalmente perceber as alegrias e as dores das pessoas. E faz parte a gente sofrer junto. O sinal da saúde da igreja não é simplesmente todo mundo estar bem e todo dia a gente está alegre. O corpo humano não é assim. Às vezes a gente não está bem. É normal alguém não estar bem entre nós. E é normal eu que estou bem poder sofrer com essa pessoa, sentir a dor dessa pessoa e não achar que aquilo é um peso desnecessário, algo que eu deva fugir, algo que é problema do outro. Um pouco dessa dor que nós partilhamos, desse incômodo que nós temos, faz parte da vida da igreja.
Então, uma igreja saudável, graças a Deus, é uma igreja que está lá, vibrante, animada, mas também uma igreja que sabe das dores que existem dentro dela. E eu queria te perguntar, você conhece as dores que existem nessa igreja, nesse corpo? Ou você só conhece as alegrias, as partes bonitas? A gente não precisa estar 100% do tempo feliz. A gente pode estar tranquilamente carregar a tristeza do outro também. Por quê? Porque temos Deus, né? Nós não precisamos ter a força ou o poder para resolver os problemas dos outros. Podemos estar ali para orar juntos, buscar o Senhor juntos, experimentar a graça de Deus juntos. Essa sensibilidade é que mostra que o corpo está conectado. Que eu sei onde estão os dedinhos, onde estão os membros desse corpo. Para concluir, então a boa dependência do corpo de Cristo produz essa verdadeira solidariedade entre nós. A alegria também é importante. Muitas vezes a nossa primeira reação é inveja, e a gente não consegue se alegrar com quem se alegra, olha só que coisa. Mas quando a gente está conectado com a pessoa, a gente sabe o quão aquilo foi importante para ela, e o quão aquilo foi uma vitória para ela. A gente começa a entender a importância daquilo para a pessoa, e a gente começa a ficar contente, em vez de a gente ficar se comparando. Então a alegria também é uma ótima forma da gente praticar solidariedade, mas a dor do outro é um momento muito especial, onde podemos experimentar essa solidariedade. Por fim, o verso 27 diz o seguinte: juntos, todos vocês são o corpo de Cristo, e cada um é uma parte dele. Essa parte final tem várias versões de tradução. Existe uma tradução também que diz assim, cada um por si só, né? Essa parte de que cada um é parte, é a ideia principal desse versículo. A gente estava falando de coletividade, mas nesse versículo, Paulo quer voltar para a individualidade. Ele quer trazer, sabe a ideia que você tem de você mesmo? Sabe o papel que você tem? Sabe a identidade que você tem? Isso faz sentido dentro da coletividade. Olha só que coisa. A gente sempre faz o caminho inverso, né? Eu era uma pessoa que pensava mais em mim mesmo, agora está aprendendo a pensar nos outros. O que Paulo disse, mas para você se descobrir, é no meio das outras pessoas que você finalmente entende como você é, quem você é, o que você faz e qual é o seu papel. Você precisa dos outros também, para você entender que parte do corpo você é. Quando entrei no emprego, onde estou até hoje, 15 anos atrás, a empresa me deu a oportunidade de poder ir para o Japão, a trabalho. E eu aproveitei e quis levar a Dani junto, porque a empresa pagaria minha passagem, então eu só precisaria comprar outra passagem. Que oportunidade preciosa que Deus deu para a gente. E como a viagem para o Japão é muito longa, né, e a gente sempre para em algum país no meio, resolvemos parar nos Estados Unidos, mais precisamente em Nova York, onde o avião fazia a escala. Então esticamos 2, 3 dias lá antes de ir para o Japão. E lá nós encontramos um amigo, né, o Wagner Nishitani, que é da igreja hoje de Americanópolis, né? Ele estava estudando lá e ele nos ajudou, né, com as coisas lá dos Estados Unidos, nos levando para lá e para cá. E tinha um programa, domingo de manhã, que eu queria fazer muito, que é ao norte, né, da ilha de Manhattan, lá em Nova York, tem um bairro mais negro e tem as igrejas batistas negras.
E eu queria participar de um culto de igreja negra, escutar aquele louvor deles, né? Impressionante, e ter essa experiência. Só que o domingo que a gente estava lá era o Dia das Mães. No começo eu achava que isso era uma vantagem, né? Então vai ter um culto caprichado aí, vai ser ótimo. E eu fui pesquisar, achei uma igreja que era famosa pelo seu coro bonito, impressionante. Quando a gente chega na porta, tem alguns irmãos barrando a entrada das pessoas. Como assim, né? Desculpa, né? Hoje nós estamos fechando a igreja para apenas os membros da igreja, para que possam comemorar com suas famílias. Fazia sentido. Mas, por outro lado, eu fiquei indignado. Poxa, nunca mais vou ter essa oportunidade aqui, de vir aqui, onde já se viu uma igreja recusar de pessoas entrarem, né? A gente saiu meio bravo, frustrado, e começamos a caminhar por aquele bairro lá, domingo de manhã, bem tranquilo, lá no Harlem, e a gente caminhando, acha uma outra igreja, né? Parece uma igreja menor, e a gente entra nela, porque, bem, domingo de manhã, pô, vamos ter uma experiência de culto pelo menos, né? Eu gosto de participar desses cultos. A gente entra e a gente percebe que alguns turistas, que também foram barrados, né, na outra igreja, também estavam entrando lá, né, por falta de opção. E uma igreja pequena. Só estava metade das cadeiras dos bancos ocupados. Mas aí a gente começou, né, o culto e começou a cantar o hino. Hino que eu conhecia, porque a gente canta aqui no Brasil também, o mesmo hino. E a gente começa a cantar, né, e começa a ter uma sensação diferente do que a gente esperava. Falei, nossa, eu estou me sentindo em casa. Né, eu estou milhares de quilômetros do Brasil, eu estou cantando junto com esses irmãos aqui, tem estrangeiro aqui, tem alguns irmãos daquela igreja presbiteriana pequenininha cantando junto. Nossa, parece que eu já conheço essas pessoas de algum tempo, ou de que eu faço parte desse grupo. Lá pelo segundo hino eu já estava quase chorando, porque não esperava me sentir parte, acolhido, né? Tão longe de casa, com meus planos frustrados, me sentindo como se Deus realmente me quisesse lá. E eu fui percebendo o que me causava essa sensação. Falei, nossa, eu sou cristão. Eu sou cristão. E esses irmãos também são. Essas pessoas também são cristãs. Eu estou entre cristãos. Eu, naquele momento, enxerguei claramente quem eu era diante de Deus. Eu sou filho amado do Senhor, assim como cada um deles aqui. Eu sou seguidor de Jesus Cristo, como esses irmãos estão aqui. Eu posso estar longe de casa, mas eu estou com aquele que me acompanha em todo momento, em qualquer lugar onde eu estou. Senti uma segurança na minha identidade naquele momento. A igreja é um lugar onde traz essa identidade para você. Além do que você é na sua personalidade, nos seus dons e talentos, na história de vida que você teve até aqui, aqui é o lugar onde você deve ser lembrado que você é seguidor de Jesus. Você é filho de Deus. Uma identidade que nada pode tirar de você. E uma identidade que ao olhar ao redor, você confirma isso na sua vida também. Essa alegria, esse privilégio de podermos cultuar e buscar o Senhor. Esse privilégio de podermos sentir segurança na companhia dos nossos irmãos, descansar nosso coração e alma. Isso é privilégio de quem é cristão. E você, meu irmão ou irmã, você
é cristão e cristã. Paulo, por isso, recomenda tanto a vida no corpo de Cristo. Que além do que você pode contribuir para o corpo é onde você vai se encontrar. Você vai se encontrar de uma maneira que sozinha não vai conseguir se encontrar. Então, a boa dependência no corpo de Cristo, ela forma a identidade completa de nós. Nosso dia a dia, muitas vezes, essa parte da nossa identidade vai ficando esquecida. Que você é seguidor de Jesus, que você é cristão, que você é amado por Deus. Dificuldades da vida, às vezes, fazem da gente duvidar se a gente realmente é amado. Nossos erros fazem a gente se sentir mal a ponto de a gente duvidar se a gente é merecedor de alguma coisa. Mas quando a gente volta aqui, é lugar onde a gente de novo pode ficar seguro. Deus me ama. Deus pode me salvar. Posso ter paz no Senhor. Vamos ter um momento de oração? Como é que está o seu grau de dependência da igreja? Será que muitas vezes a gente não tem sido independente demais ao chegar aqui? A gente vem aqui só para a gente receber a palavra, ser abençoado e ir embora? Infelizmente, se nós estivermos vendo assim, estamos perdendo uma grande bênção do Senhor. Que tal nós desenvolvermos essa dependência sadia no nosso corpo? Peça a Deus agora para que você possa enxergar as partes que você não tem dado tanta importância, as partes desse corpo. A ter sensibilidade, solidariedade de sentir a alegria e dor das partes desse corpo. E por fim, você realmente poder se enxergar como parte desse corpo. Senhor Deus, te agradecemos pela tua palavra nessa manhã, onde tu nos ensina que o ser humano maduro, segundo o teu olhar, segundo a tua vontade, é o ser humano que não é completamente autônomo. É um ser que aprendeu a depender. E, Senhor Deus, queremos aprender isso em Ti. Ajuda-nos a ter um olhar diferenciado. Ajuda-nos a aprender a olhar para os nossos irmãos e irmãs. E dar especial atenção àqueles que não temos dado atenção, Senhor Deus. Ajuda-nos a dar importância àqueles que não temos dado importância, Senhor Deus. Ajuda-nos a equalizar, a equilibrar, a harmonizar, como a tua palavra diz, a importância que há em cada pessoa que está aqui. Pois o Senhor dá essa importância. Ajuda-nos, Senhor Deus, também a estarmos conectados com os nossos irmãos, a ponto de que quando nós temos alguém sofrendo, nós percebemos e nós podemos sentir isso. E quando tem alguém que experimentou grande vitória no Senhor, podemos também trazer essa alegria para dentro de nós. Ajuda-nos a construir essa conexão, de forma que realmente possamos ser corpos conectados um com o outro, sentindo o que o outro sente. E por fim, Senhor Deus, ajuda-nos a cumprir o nosso papel como parte desse corpo. Cada um de nós aqui é uma parte. Ajuda-nos nessa vivência na igreja,
descobrimos dia a dia que parte nós somos, que papel nós temos para cumprir, que importância nós temos nesse grupo, nesse corpo, nessa família que o Senhor deu para nós. Ajuda-nos a sermos corpo de verdade, Senhor Deus, não só de aparência. Que quando nós dissermos igreja, que somos igreja, possamos significar que nós estamos conectados um com o outro, sentindo um ao outro. Ajuda-nos para crescermos nisso. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado.